trajetória dentro da universidade, ela sempre foi muito direcionada para esse universo digital, né? Acho que a partir do segundo ou terceiro semestre, mais ou menos, eu recebi um convite de participar de uma bolsa de iniciação científica para estudar sobre UX e UI design e realidade aumentada. Então, no segundo ou terceiro semestre de curso, mais ou menos, eu nem fazia ideia direito do que era design e muito menos do que eram essas coisas, né? UX, UI, realidade aumentada, mas eu abracei, assim, com muito carinho, uma oportunidade que a professora Cláudia deu na época, né? E aí entrei nesse universo de produtos digitais de fato, e aí me apaixonei muito. E praticamente durante toda a trajetória do curso, por mais que naquele tempo a gente não tivesse, assim, disciplinas muito focadas nesse universo digital, hoje as coisas já são bem diferentes. Hoje a gente já tem essa proximidade, né? Eu tentava sempre buscar referências externas ali e trazer para o curso também, né? E aí foi assim que projetos, por exemplo, que acho que vocês já tiveram contato, né? Os projetos da oficina digital, né, de fotografia tátil, do design computacional. Então, foram todos projetos que eu pude participar ali do início deles. E era a forma que eu tinha de unir o que o curso estava me dando com o caminho que eu queria seguir enquanto designer, né? Então, quando eu saí da faculdade, quando eu me formei, eu trabalhei por 4 anos, mais ou menos, como designer de produtos digitais, né? Então, trabalhava ali com aplicativos, com sites, focado muito na experiência dos usuários, né? Muito do que a gente vê no processo aí de design de produto industrial, quando a gente vai pensar o mobiliário ao longo do curso, por exemplo, né? Que a gente pega o usuário e coloca ele no centro do nosso processo. Basicamente é a mesma coisa, mas pensando em produtos digitais, né? Apps, aplicativos, serviços digitais, enfim. Passei muito tempo aí trabalhando focado nisso e hoje eu já migrei mais um pouquinho ali, agora eu olho para os times que trabalham com esse universo, com esse contexto, né? Acho que é um pouquinho aí da minha trajetória. Muito bom, Josias. Eu lembro realmente o Josias, ele desde o começo assim, né? Desde quando ele se entendeu no design, porque no começo a gente não sabe nem o que é design, né? Ainda mais na primeira turma, né, Josias? Que é importante você frisar isso, né? E aí você já foi por esse caminho. E Lara, e como é que foi contigo? O que é que tu tá fazendo? Como é que tá aí a vida? Oi, gente, boa noite. É muito. A vida tem uns ciclos muito malucos, assim. É muito doido falar depois do Josias agora, porque foi ele que me apresentou o curso há sei lá quantos mil anos atrás, num CT que é você, na UFC. Eu nem queria fazer design ainda. E aí a vida é muito maluca e estamos aqui, né? E ele no iFood. Então, vamos lá, né? Como a Mariana falou. A minha trajetória é um pouco em todos os lugares, assim. Eu já passei por muita coisa. Então, vamos lá, né? O que é que eu estou fazendo? Alguém conheceu o curso no CT que é você também? Existe o CT que é você, né? Ainda existe. Ah, beleza. Existe sim. Não sei, com a pandemia tudo mudou tanto, não sei. Se bem que o último, eu não me lembro como é que foi o último, assim, já acho que o último ainda era presencial. Certo. Tá, aí o que é que eu estou fazendo? Vamos lá. Eu terminei um mestrado em curadoria de design contemporâneo em Londres, na Kingston University, em parceria com o Museu de Design. Eu terminei em novembro do ano passado, e foi por meio de uma bolsa Chevening, que é uma bolsa do governo britânico, para pessoas que demonstram potencial de liderança, enfim, é uma bolsa mundial. E aí, desde então, eu terminei o mestrado na pandemia, e aí, desde então, eu tenho feito muitas coisas. Eu estou trabalhando no Laboratório de Sistemas e Bancos de Dados do Departamento de Computação da UFC. Eu estou trabalhando com UX e UI Design, semelhante ao Josias, e estou trabalhando com a Lenovo China e Brasil, desenvolvendo o aplicativo com Machine Learning e Inteligência Artificial, que é uma coisa mais nova, assim, porque com a pandemia eu senti uma certa necessidade de entender mais do digital, que nunca foi uma coisa que eu me aproximei muito, eu sempre fui mais para um design mais de impacto social e conceitual,
E aí, com a pandemia, tudo ficou meio tecnológico, então eu pensei, vamos aqui também ir atrás de ter mais conhecimento e se reinventar, né? E aí eu também estou cofundando e estou como cofundadora, né, designer e curadora de uma empresa de impacto social que chama Arca, que ela treina mulheres imigrantes no sul do Brasil, mulheres da Venezuela, Cuba, América Latina, enfim, né, em habilidades de fotografia para produção de quadros fine art. Então, nesse trabalho eu fui mais curadora, e a gente está desenvolvendo agora um e-commerce com foco em mercado internacional, e também estou trabalhando com design e estratégia para um instituto chamado Ananaí, que é para articulação de recursos internacionais com territórios e comunidades. Muitas coisas. Aí, comentando um pouco sobre a minha trajetória, assim, ela também envolveu muitas coisas, né? Como eu falei, eu sou da segunda turma. Eu tive 3 bolsas na faculdade, completamente diferentes uma da outra. Assim, eu fiz Jovens Talentos para a Ciência, que tinha um foco mais em design social, e o social é um foco que sempre se manteve, assim. Inclusive, eu nem sei se eles conhecem o Varal, se vão conhecer o Varal, mas a bolsa que eu participei foi para criar o Varal, que é o Laboratório de Iniciativas em Design Social, que é uma coisa que o José falou, né, que é bem legal, a galera, tipo, ver as coisas que a gente criou indo para frente, assim, é bem legal. E aí depois eu tive uma bolsa administração, foi para criar a identidade visual dos 60 anos da UFC, que foi mais para branding e tal. E depois eu tive uma outra bolsa que foi bolsa de arte, aí era para diagramar fanzines de poetas na letras, enfim, uma pessoa generalista. E aí durante a graduação eu fiz Ciências Sem Fronteiras, também para Londres. Eu estudei na Goldsmiths University of London, e aí eu passei 1 ano e meio lá. E aí eu tive mais contato com design conceitual, com design especulativo, design crítico, e isso acabou levando para o meu mestrado em curadoria, né, que é mais focado na parte conceitual do design e tal. Só que eu foquei meu mestrado muito nisso, assim, em curadoria crítica, impacto, gênero. Então eu trabalhei, a gente montou um festival de cinema e design, que foi todo online, com a Parsons e uma escola na Suíça, Parsons, Nova York, né? Trabalhei também na Bienal de Istambul, pesquisando programas de culinária para uma revista como pesquisadora de design. Então, assim, uma carreira bem, bem louca, assim, mas sempre... uma coisa que eu esqueci de comentar também. Eu trabalhei como assistente de galeria no Museu da Vagina, em Londres, e aí eu também desenvolvi uma linha de produtos para lá, que está vendida no museu, então... meu trabalho é basicamente design conceitual, design social e um pouquinho de gênero ali no meio, impacto, né? Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Eu acho legal, Lara, nessa tua fala, porque aí a gente percebe também a importância desse curso de design, que não é um curso específico para uma área, né? Que é um curso aberto. E aí isso possibilita muito que o egresso do curso ele tenha esse potencial de trabalhar não só em diversas áreas, mas em áreas que lidam com essa interação entre as diversas áreas do design, né? Porque quando você fala assim de exposição, você não está falando de design gráfico ou de design de produto, você está falando de uma interação do gráfico com o produto, né? E com as outras áreas que a gente também abarca, né? Então é muito legal de perceber como é que isso acabou de alguma forma refletindo aí também na sua formação. E não só isso também, mas o seu estudo fora, né? Também contribuiu bastante com isso. E Marina? Só fazer um comentário complementando. Oi, Milena, pode dizer. É muito legal isso, até para você ver que são 4 pessoas que são da primeira e da segunda turma, que estão aqui, e cada uma tem caminhos muito diferentes. Isso, chegaram a lugares muito diferentes e passaram por coisas muito diferentes, mas tem as suas particularidades e coisas em comum também, né? Acho que todos nós aqui temos os mesmos, passamos também pelos mesmos caminhos, então é muito legal você ver. Com certeza. Marina, como é que você está? Gente, primeiro, bem-vindos ao curso, tá? Eu sou como o Josias, eu sou da primeira turma, a gente fundou esse negócio de alguma forma em 2012 e a gente fica muito feliz de ver o curso completando 10 anos. Vocês fizeram a semana 1, né? A gente fez a semana 1, gente. Eu lembro de eu e o Josias ficando louco. Fizeram a 2. Eu fiz a 2, eu fiz a 4, eu fiz tantos, pelo amor de Deus, eu fiz a conta. Eu lembro de uma que eu não me lembro qual era o número, mas era tipo assim, 4,5, aí tinha meia laranja, assim, né? Inclusive,
Inclusive, essa cultura de chamar a Semana Zero pelo ano do curso também nasceu ali, né? Na gente. A gente fez isso, tipo, esses CTs, gente, a gente que fazia era uma loucura, porque na época o curso estava começando a existir, a gente foi metido ali, se virem, e deu tudo certo. É muito bom ver todo mundo aqui. Bem-vindos. Eu queria começar minha fala dizendo aproveitem, tá? Vocês estão num lugar de muito privilégio, o curso é incrível, parece que a gente está tirando sardinha, Mariana está aqui, o Ciá está aqui, não é, tá? Eu faço questão de frisar isso, onde eu vou, eu estou hoje na URGS, eu sou mestranda da pós-graduação de design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a mesma fala que eu faço com vocês, eu faço aqui também, eu quase apanho porque eu bato na tecla de quão incrível o curso do design da UFC é, e de fato é, então aproveitem isso, porque a gente tem uma coisa aí que é muito difícil de achar, que não é só a estrutura do curso, mas é o material humano que tem dentro desse curso, que acho que todos os ex-alunos aqui sabem o quão é incrível. E para falar um pouco da minha trajetória e do dia que eu estou hoje, como eu falei, eu sou mestranda da URGS, eu estou no processo de finalizar o meu mestrado, ali faltam 6 mesezinhos para me acabar o meu mestrado, e eu entrei na carreira acadêmica desde que eu entrei e botei o meu pezinho na UFC, eu acho. Diferente das mais parecido com o Josias, um pouco diferente da Lara, eu entrei logo cedo, fui chamada para fazer parte do laboratório, entrei no laboratório, que é o LED, não sei se o LED foi apresentado para vocês, mas assim que o LED me foi apresentado, o LED nem existia, e eu participei da fundação do LED, e eu estou no LED até hoje. Inclusive, ontem eu estava fazendo a explicação sobre quem é o LED, e mesmo estando aqui. E tive bolsa de iniciação científica, bolsa de iniciação docência, outra bolsa de iniciação docência. Passei a minha faculdade inteira pesquisando e trabalhando com o ensino. Durante a minha graduação, eu fiz também Ciências Sem Fronteiras, eu passei 16 meses no Canadá, que expandiu a minha concepção e a minha percepção, tanto do nosso curso, quanto a minha percepção do que é fazer design. E entender que a gente, quanto designers interdisciplinares, a gente podia propor muito mais do que se focar no tradicional que é esperado para a gente. E aí, hoje, a minha pesquisa, eu trabalho com design computacional, mais voltado ao trabalho com o ensino do design computacional, em criar metodologias, em criar ferramentas para estar ensinando isso. Eu ensino isso não diretamente no design, eu ensino isso na arquitetura, porque uma das grandes vertentes que mudou na minha vida é pensar toda a estrutura pedagógica que a gente faz no curso de design e como a gente pode adaptar ela para outros cursos. Então, hoje eu pego as metodologias do design e tento aplicar elas em outras, no caso agora na arquitetura. Estou trabalhando também, a Lara comentou, com inteligência artificial, começando a fazer umas pesquisas com machine learning e com aprendizagem de máquina. E, gente, bem resumidamente, para não assustar muito, é isso, assim. Trabalhei com fabricação digital, design computacional, design paramétrico, mas em geral isso. E uma coisa que a Mariana acabou de comentar, que o design pode ser muito mais. A minha expansão do design hoje compreende toda a área projetual, que pega arquitetura, eu pego urbanismo, design de produto, design gráfico. Eu entendo que esse é um campo ampliado que a gente pode não trabalhar sozinho, mas trabalhar colaborativamente em conjunto. Então, hoje eu atuo nesse campo ampliado projetual, tridimensional. E não só tridimensional. Tentei se Legal, resumir. realmente, desde o TCC, né, tu já abordou esse tema, né, Marina, desse campo ampliado do design, né, porque quando a gente está falando de design, a gente está falando de projeto, né, então todas as áreas que estão desenvolvendo projeto, né, são um braço do design, né, são especificidades do design. Legal. E Milena, contei mais de ti. A Milena eu vivo chamando para as minhas disciplinas. Oi, gente, eu sou a Milena. Acho que a Mariana se afeiçoou porque ela foi minha orientadora, então eu estou sempre colaborando toda vida que ela chama e eu adoro participar, porque como os meninos pontuaram, o curso é muito rico, o curso mudou realmente as nossas vidas, as oportunidades que a gente teve, tanto de bolsa, quanto de Ciência Sem Fronteiras, quanto participar de evento. Participe de evento, eu sei que está sendo difícil agora porque está sendo tudo online, mas o que vocês tiverem a oportunidade de participar, participem e vivam realmente o curso, porque ele dá muitas e muitas, muitas oportunidades. E a gente tem a grande oportunidade que o nosso curso é muito diverso, então a gente pode literalmente trabalhar colaborativamente com qualquer área que a gente queira. Indo além da parte dos meninos que eles estavam falando sobre design conceitual, sobre interface, sobre design paramétrico, sobre design computacional, eu trabalho com outra coisa hoje, eu trabalho com marketing e publicidade, enfim, outra área do design que é um pouco diferente do que eles trabalham, né? Então, realmente, a gente consegue trabalhar com múltiplas coisas. A minha formação,
dentro do design, eu acho que eu sou um pouco parecida com a Lara, porque eu passei por várias coisas. Eu era o tipo de pessoa que queria estar um pouquinho em todos os lugares e entender o que é que eu poderia fazer em todos os lugares, até finalmente conseguir entender qual o caminho que eu ia seguir. Mas vendo hoje, depois de 2, 3 anos que eu saí da faculdade, eu consigo perceber que eu acho que eu estava presente em quase todos os movimentos de liderança e criação de alguma coisa. Participei do SEMP, que foi a parte de empreendedorismo lá que tem na UFC. Participei da criação do CA. Eu fui uma das pessoas que desenvolvi a identidade do CA. Então, assim, quase todas as coisas que tiveram alguma coisa de liderança, eu estava lá. Por isso, não é uma surpresa para mim perceber que hoje eu sou empreendedora e hoje eu tenho uma empresa há 3 anos, né? Eu já tinha esse aspecto que eu carregava ao longo do curso e ele está, claro, mais tangível agora que eu tenho a BIS, que é a minha empresa. Então, ao longo da faculdade, eu acho que eu participei de bolsa com a rádio, fui entender um pouco mais como é que funcionava a comunicação desse lado. Participei de Ciências Sem Fronteiras também, eu morei na Itália, em Florença, que eu trabalhei lá. Foi um pouco voltada a produto, eu gostei, mas não era realmente a área que eu queria seguir. Mas, no geral, eu percebi que a linha de comunicação que eu gostava de trabalhar no design era a comunicação, era a forma de se comunicar com o público. Por mais que no design a gente trabalhe muito com o aspecto do visual, de produto, de social e do intangível, né, explicando conceitos e tal, do projetual, a gente trabalha muito com comunicação e a gente consegue conversar com qualquer pessoa, qualquer outra área que dialoga com comunicação. Então, acho que foi uma escolha quase óbvia, assim, quando eu acabei parando no marketing e nessa questão, principalmente, que é um ponto muito interessante para mim, que é entender como é que as pessoas se comportam, comportamento consumidor, que é uma das coisas que mais me chama atenção dentro do design, me chama atenção dentro do marketing, né? Eu também gosto muito dessa parte de impacto social, meu TCC foi sobre isso, quando eu trabalhei, a Mariana foi minha orientadora, então eu trabalhei desenvolvendo essa questão de entender como é que o design poderia ter um impacto social. Hoje em dia eu percebo que você pode trabalhar um projeto, pode trabalhar na sua parte profissional, mas de qualquer forma o design vai ter um impacto, seja financeiramente, vai ter um impacto, seja socialmente, vai ter um impacto, enfim, de alguma maneira. E hoje em dia eu vejo dentro da minha empresa que o maior impacto que eu poderia causar é transformando tanto as empresas de outras pessoas, quanto transformando, de alguma forma, o sonho, a visão dos meus clientes. É uma coisa que eu tento buscar, né? E hoje em dia a gente tem a BIS, eu falo a gente porque eu tenho uma sócia também, minha sócia é engenheira de produção, pra você ter noção, que é uma área que tem muito similar ao design. E a gente tem o sonho de realmente transformar a BIS, que é a minha empresa, em uma escola. Então, assim, é muito interessante porque quando eu estava na formação, eu sempre pensei, quando eu sair, eu vou para o mestrado. Só que hoje eu não me vejo fazendo mestrado, eu vejo fazendo MBA. Mas eu vejo que, na verdade, eu não queria fazer um mestrado, eu queria ensinar, de alguma forma. Mas eu queria ensinar. E eu ainda tenho esse sonho de ensinar, e eu vou ensinar de outra maneira, completamente diferente. Vou ensinar digitalmente, vou provavelmente fazer cursos, fazer mentoria, seguir outros caminhos, mas não necessariamente o caminho que eu pensava, que era fazendo mestrado, fazendo concurso, depois sendo professora de alguma universidade, né? Não é esse caminho. Isso é muito interessante, as voltas que a vida dá, e perceber esse trajeto também é muito, muito bacana. Então, talvez as meninas se identifiquem com isso, os Josias também se identifiquem com esse caminho, mas o que eu realmente acho bacana é isso, a possibilidade que a gente tem dentro do design, esse amplo caminho que a gente tem, e perceber que muitas vezes a gente pode entrar com alguma ideia, não, eu gosto muito de gráfico, eu acho massa, design visual, e no final você vai estar fazendo outra coisa completamente diferente, mas que faz muito sentido, e sempre fez sentido ao longo de toda a sua trajetória, entendeu? É muito legal ver os meninos agora, depois de 2 anos, né, 2, 3 anos que eles se formaram, e ver que eles sempre fizeram aquilo que eles estão fazendo hoje, entendeu? É muito, muito bacana ver isso. Acho que a Mariana também, como nossa professora, deve estar achando bem, bem interessante isso. Enfim, era só isso que eu queria compartilhar, assim, como empreendedora, a vida altos e baixos, a gente está passando por pandemia agora, né? É um desafio, mas é muito legal também encarar esse desafio, eu adoro, eu acho que provavelmente eu não escolheria outra vida. Se a minha empresa hoje não der certo, provavelmente eu vou fundar outra empresa em algum outro momento, eu tenho essa consciência.
esse é um dos meus destinos, de estar nessa parte de liderança. Assim como o Josias, eu também lidero essa parte de gestão da equipe, né? Eu fico na parte de gestão de equipe. Então, eu lidero tanto o time interno quanto o time externo de colaboradores, de design, de videomaker, de redatores. Então, é muito legal também ter essa percepção de que a parte de processos e projetos está incluso também, mesmo quando você vai liderar, mesmo quando você vai trabalhar com coisa que você não acha que tem a ver com design. Enfim, acredito que sejam isso. Eu acho que vocês têm uma porta aberta aí, muito, muito interessante, muito rica, e que vocês têm que aproveitar ao máximo possível esse momento. Legal, Milena. Eu queria abrir para as perguntas dos alunos, mas antes de abrir, tá? Enquanto o pessoal, vocês podem ir pensando em perguntas, tá? E eu abro já para as perguntas de vocês, mas antes de abrir, eu queria que vocês me relatassem um pouco assim de expectativas e realidades, porque assim, a gente está aqui fora vendo vocês lindos e maravilhosos aí, né, através da tela e vendo essa trajetória linda de vocês, aí fica parecendo assim que vocês foram aqueles alunos que passaram a faculdade toda assim, sem nenhum perrengue, né, que desde o começo estavam muito confiantes de que tudo ia dar certo e de que nesse momento vocês estariam aí onde vocês estão, né? E a gente sabe que a vida não é bem assim, né? Então, eu acompanho muito os anseios dos alunos, né? E tem aquelas coisas que... O síndrome do impostor, nós, professores, a gente vê o aluno maravilhoso, fazendo tudo, muito mais do que a gente imagina. Aí o aluno diz assim, não, mas está muito ruim, professor, eu não sei, eu não vou conseguir, né? Então, assim, contem um pouco para a gente como é um pouco essa expectativa e realidade. O que é que vocês imaginavam, né? E o que é que vocês conseguiram atingir a mais ou a menos? Tipo assim, eu achava que tal coisa ia ser mais fácil e não foi tão fácil quanto eu imaginava. Ou então eu achava que tal coisa ia ser mais difícil, eu até que consegui me dar bem, né? Então, como é que foi aí? Vamos continuar. Aí eu não vou botar ordem, não, tá? Vocês abrem o microfone e falam, a gente vai estar mais aqui na conversa. Ai, boa, gente... vai falar, Lara. Quem quer começar? Tá, a vida bom, então, uma quebra de ordem. Vai lá, Mariana, tô entrando num canto muito profundo. Não, fala quem quer, tá? Ai, gente. Vai lá, eu acho... Pode ir, Josias, vai lá. Já começou? Eu ia dizer que eu acho que o primeiro choque de realidade que eu tô tendo, inclusive, participando dessa conversa, é vocês terem contato com pessoas que saíram do curso e que hoje exercem a profissão, porque até isso era difícil quando a gente começou a estudar, né? A gente, para conseguir buscar contato e conversar com outra pessoa que estava no mercado, até mesmo seguindo uma trajetória de pesquisa, nossa, era muito difícil. A gente não tinha essa perspectiva de futuro assim tão concreta, que poderia ser possível, né? E eu acho que tem um outro ponto que é a própria estrutura do curso, né? A primeira e a segunda turma eu acho que também passou por isso, né? A gente tinha o quê? 6 professores na grade do curso todinha, né? Então, você não tinha ali muito caminho para onde ir, você passava 1, 2 semestres ali e, meu Deus, onde é que isso vai dar, né? Cortando isopor, trabalhando com argila, fazendo cubinho de papel, e a gente ficava, meu Deus, mas tá aí, levando isso para casa, né? Os pais chegavam olhando assim, o que esse menino tá fazendo, né? Cortando isso que tu tá aí estudando, né? Exatamente. Fazendo rosácea, hein? Pintando ali. Não é isso, né? Que eu paguei colégio para ti 18 anos na tua vida para tu, né? Me pintar. E pra gente olhar o que a gente estava fazendo e olhar para o futuro depois do curso, você realmente ficava sem chão, tá? O que eu vou fazer com tudo isso aqui, né? Para onde é que eu vou? Então, acho que esse é o primeiro expectativa e realidade, né? Que hoje já é uma outra realidade que vocês vivem, né? Principalmente quem tá entrando no curso agora. Hoje, pro lado que você quiser ir do design, você vai ter pessoas de referências. E pessoas que estão ali do seu lado até. Em Fortaleza mesmo, a gente tem um monte de gente que é super referência em design. A gente não precisa ir muito longe, né?
Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu vou deixar o pessoal falar, para a gente ir conversando também. Tem esse, né, complementando aí o que a gente está falando, a gente também tinha muito essa visão de que o curso é design, gráfico e produto. Eu só posso ir para gráfico e produto. Então, eu que não queria necessariamente nem gráfico e produto, o que é que eu vou fazer? Aí, por isso que eu saí procurando milhões de outras coisas para ver. Aí, depois, no final do curso, é que a gente percebe, gente, tem um mundo de coisas, não precisa necessariamente só gráfico e produto. Mas, enfim, para mim, eu acho que como eu entrei num caminho que não necessariamente a maior parte das pessoas escolhe, né, que é o empreendedorismo, o que foi mais difícil foi o quê? Criar uma rede de contatos de pessoas que trabalhem com isso, que entendam o que é que a gente trabalha e que podem, de certa forma, colaborar com a gente, networking mesmo. Como é que eu vou fazer para vender o meu negócio? Como é que eu vou fazer para vender o meu serviço? Como é que eu vou fazer para vender a minha mentoria, vender as coisas que eu quero vender, entendeu? O curso, quando a gente entrou, acho que hoje em dia já mudaram a grade, já teve algumas modificações com relação a isso, até por coisas que a gente já tinha falado antes. O curso, quando a gente entrou, eu tinha muita visão de que ele era muito focado em academia e focado em alguns nichos específicos de atuação. Então, algumas coisas ficaram meio lacunas, abertas, assim. Ok, me formei, mas agora, como é que eu vou vender o que eu aprendi? Não sabia. Hoje em dia, a gente já tem algumas mudanças, inclusive, um dos motivos da gente ter a criação do CADE, que foi o Centro Acadêmico, foi exatamente para suprir essas coisas, o Centro Acadêmico conseguir trazer esses diálogos, conseguir trazer essas oficinas, conseguir trazer essas outras coisas. Eu me orgulho muito de ter participado da fundação disso, que é um movimento também. O Escritório Modelo surgiu com esse intuito também, exatamente de trazer isso mais para dentro, mas eu acho que um dos minhas maiores quebras de expectativa foi muito nessa situação, né, de recém-egressa, e agora, o que é que eu faço? Mas, enfim, realmente eu percebo que nesses últimos anos, e também quando eu já estava saindo, eu já estava tendo essa mudança, já estava conseguindo ser arquitetado melhor essas questões, e acredito que hoje em dia não existe mais essa lacuna tão grande. Até pelo que o Josias falou, existe um diálogo muito grande entre a gente que está saindo e vocês que estão entrando. Então, até a possibilidade de fazer estágio com a gente, comigo, que sou uma empresa que estagia, existe. Pode existir. Uma possibilidade de ter um diálogo, chamar os Josias para saber como é que é o caminho para a UX, existe. Então, é muito legal também ter essa possibilidade. Isso, eu ia falar isso do estágio com vocês, viu? E Lara, conta aí suas expectativas e realidades. Foram muitas. Mas esse lance do estágio, acho que foi uma... Lara, acho que tu teve um momento que tu quase desistiu, não foi? Eu Muitos. lembro, sim, inclusive a Paloma perguntou aqui no chat, existe algum momento que vocês quiseram jogar o computador no chão e desistir? Eu lembro que a Lara teve uma época que a gente sentou com ela para dizer, mulher, teu caminho é esse, né? Ai, mas muitas emoções, mas assim, eu acho que para mim foram vários momentos, assim, por exemplo, eu vim, tipo, eu não sei como é que tá hoje em dia com essa questão do Enem e tal, mas o meu ensino médio foi muito acadêmico, muito conteudista, digamos assim. Eu era de turma especial de medicina, então eu tinha muita matéria, muito conteudista. Então, quando eu entrei no design, tipo, alguém chegou para mim, cara, faz um projeto com a caneta Bic, eu não sabia o que fazer, para onde ir, sabe? Tipo, fui tomada pelo pânico, assim, porque eu entrei no design e eu não sabia desenhar. Até hoje, eu não desenho muito bem. Então, eu me sinto um pouco impostora nesse sentido de não saber desenhar muito bem. E eu lembro de me sentir um pouco sem chão, porque o design ele é um curso teórico-prático, talvez até mais prático do que teórico, né? Nas cadeiras de projeto e tal. E eu lembro que eu não sabia o que fazer, assim, foi completamente louco. E aí eu acho que também teve uma outra quebra de expectativa na época do estágio, porque como o Josias falou, na época que a gente tinha que estagiar, não tinha muita empresa, a gente não tinha um mercado de design sólido, sabe? Então, tipo, eu lembro que eu comecei a estagiar no 4º semestre, antes do período até do estágio, e aí eu comecei a estagiei em estúdio de design, estagiei em agência de publicidade, mas eu acho que para mim foi a grande dissonância, assim, porque até uma coisa, tem alunos aqui que estão entrando agora e alunos que estão saindo também, Mariana, só que está entrando agora. Tá mutado o microfone.
A maioria está entrando, Tá, mas a maioria tem tá entrando. gente que já está no meio, né? A gente Tá, já está tá. com 70 e tantos participantes aqui, tem uns 40 que estão entrando, o restante é ao longo do curso. Não, beleza. Porque uma dissonância que eu senti, assim, eu acho que é um pouco do que a Milena e do que vocês falaram, assim, quando você entra no mercado de trabalho, você pensa que o buraco é um pouco mais embaixo. Porque na faculdade, você tem uma liberdade criativa, as coisas, os briefings são mais, tipo assim, os briefings são feitos para você se testar, testar os seus limites, aprender coisas novas, e, enfim, testar novas técnicas, novos métodos. E na indústria, geral, não é sempre assim, tipo, eles vão querer tipo assim, eles vão querer um serviço, uma venda que não necessariamente é algo que você estudou na faculdade. Então, eu lembro que teve uma dissonância muito grande para mim. Eu adorava a faculdade, achava super legal, e eu lembro que teve uma dissonância muito grande quando eu fui para o mercado, onde eu trabalhava com design gráfico, eu passava o dia, 8 horas no dia, na frente do computador. E eu odiava, assim, odiava. Porque na faculdade eu não fazia isso. Então, teve esse entendimento que até hoje eu tento ter, assim, de tipo, nem sempre aquilo que é divertido vai te pagar e vice-versa. Que eu acho que é uma expectativa e realidade muito real, assim, as coisas geralmente que são mais divertidas não são pagas. Geralmente acontece das coisas ficarem juntas, mas eu acho que foi uma grande expectativa e realidade para mim, assim. O lance de achar que tudo fora do Brasil é melhor também, eu morei em Londres quase 3 anos, né, e tipo, você acha, não, porque lá tem infraestrutura, o mercado lá é muito desenvolvido, as pessoas ganham muito bem, tipo, gente, todo mundo passa dificuldade em todo lugar. A indústria criativa lá também tem seus problemas, também tem muita gente para pouca vaga, sabe? Também tem muita gente boa, então não é só porque está fora do Brasil que é melhor ou pior, sabe? Teve várias coisas. E uma coisa que é importante, assim, em relação à carreira, né? Por ser uma carreira criativa, às vezes a gente fica com... Tô fazendo uma junção do que tu falou com o que a Milena falou, que a Milena também disse, eu saí e fiquei assim, e agora? Né? Gente, isso não é só no design. Isso não é só no design. Eu conversei uma época com uns professores que eram coordenadores de cursos, de outros cursos totalmente diferentes, e inclusive também de cursos de carreiras consolidadas, sabe? Tive reuniões com coordenadores de curso como medicina, como direito, e eles relatavam a angústia dos alunos no final do curso, né? Assim, tipo assim, medo de enfrentar a vida profissional, achando que não tinha conseguido preencher todas as lacunas da formação no curso, mas a gente nunca consegue preencher todas as lacunas, né? E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente trabalha na área, mais a gente descobre que tem um mundo ainda de coisas a aprender, né? Então, assim, se a gente for esperar saber de tudo para sair e começar a trabalhar, a gente não sai nunca realmente, né? E essa coisa, assim, da gente ter que ir atrás de garimpar e de lutar pelo nosso caminho profissional é muito forte nas carreiras criativas, mas hoje em dia é presente em muitas carreiras, mesmo em carreiras que têm um estatuto profissional mais consolidado, né? E Marina, quer complementar, Lara? Não, eu ia só complementar isso que tu falou, Mariana, que o Josias também tinha tocado, sobre esse ponto do design ter sido um curso muito novo na época, hoje em dia não ser tanto, né? Mas também de ter esse lance de você ter que advocar pela profissão, né? Tipo, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, tu faz logo, né? Tu faz arte. Tá, beleza, eu posso fazer isso, mas eu posso fazer outras coisas. Isso. Tipo, esse lance também de educar o mercado, educar as pessoas que você conversa, educar o seu network, né? Comunicar o que você faz, porque, como a gente estava comentando, né? Olha o tanto de possibilidades só nós 4 aqui, né? Então, não é só fazer logo. Isso, Entrando um pouco nisso, expectativa e realidade, eu tenho 2 para comentar. A primeira é que, gente, por mais que eu seja hoje team design, bandeira, camisa vestida, eu não entrei no design querendo fazer design, eu entrei querendo transferir para arquitetura, e isso é um mal que acontece, eu espero que tenha diminuído hoje em dia, mas acontecia muito da gente entrar querendo arquitetura, e eu entrei pensando, vou transferir para arquitetura, e no meio do caminho eu me apaixonei. E a grande ironia da minha vida hoje é usar tudo que eu aprendi no design para dar aula na arquitetura, que é onde eu hoje faço meu mestrado, faço
a minha pesquisa e faço meu estágio docente. Eu uso o que eu aprendi no design, que eu reneguei, tadinho, no começo, hoje na arquitetura, eu estou dando aula lá. E a segunda expectativa versus realidade, eu sei que a minha situação é diferente dos meninos, porque eu estou dedicada à academia, eu quero fazer carreira acadêmica, eu quero ser professora, o tradicional que a gente já conhece do que seria um professor acadêmico. E no meu processo de decidir isso, eu relutei muito. Apesar de eu ser a pessoa que o pessoal apontava ali, vai ser professora, tá fazendo um monte de bolsa, acho que a Mariana lembra que no finalzinho do curso eu quase desisti, quase larguei, dei um sumiço, tive que voltar, me puxaram quase que a força, me ameaçando me jubilar quase. E é normal, a gente passa por esses perrengues, a gente passa por essas... Eu mesmo quando vim candidatar para o design daqui, para o mestrado, eu achei que não passava. Eu não vou passar na prova, passei, depois não vou conseguir fazer. Então, inclusive dentro do mestrado, essa questão de expectativa e realidade, eu tive algumas frustrações, eu tive outras coisas que foram muito bacanas, não é um mar de sonhos, não é lindo e maravilhoso, é puxado. Não façam mestrado se vocês não quiserem carreira acadêmica, tá? Existem outras opções hoje em dia, tem MBA, tem especialização, existem outras coisas para vocês fazerem, tá? O mestrado ali é puxado, ele exige uma dedicação muito grande de vocês, sem querer ser chata, mas é porque eu não quero frustrar vocês um dia. O mestrado ali é incrível, mas ele é para quem quer de fato fazer mestrado. E aí, para mim, no mestrado, eu entrei com uma visão do que eu ia fazer de pesquisa, dentro dele eu mudei, e aí depois da minha qualificação eu levei um tapa na cara e eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E eu vi que eu estava 1 ano e meio renegando o que eu deveria estar fazendo desde o começo, que era pensar em como dar aula. Que era o que eu já vinha fazendo, mas eu vinha fazendo porque eu gostava de fazer. E não era a minha pesquisa. E foi que eu percebi que eu entrei aqui esperando fazer uma coisa de pesquisa e ao longo do tempo eu descobri que meu caminho de pesquisa é outro. É a metodologia de ensino, a docência mesmo. Acho que eu tentei resumir. Só complementando o que a Marina falou desse lance do mestrado, sim, o mestrado, mas eu acho que, eu trazendo um pouco da minha experiência, o mestrado no Brasil, ele é muito voltado para a academia, né, especificamente nas universidades públicas. Mas, por exemplo, se você for olhar mestrados em outros países, o meu mestrado era só 1 ano e ele era bem misturado teórico-prático. Então, ele não necessariamente era muito voltado para a academia. Então, tem essas possibilidades também. Eu acho que, especificamente, o mestrado em universidades públicas no Brasil, sim, é muito acadêmico mesmo. Nos outros países, o mestrado ele é como se fosse uma especialização, né? Ele é uma continuação, assim, do curso. Ele não tem tão o viés acadêmico como tem no Brasil. É tanto que, muitas vezes, quem quer seguir a carreira acadêmica e vai fazer um curso fora, já vai para o doutorado, né? Não passa pelo mestrado. Mas muito legal a experiência de vocês, as expectativas e realidades, né? O Tobias, ele perguntou aqui, onde vocês estagiaram, como foi achar o estágio, se afetou, guiou a forma como vocês trabalham hoje em dia, se vocês chegaram a trabalhar ou trabalham com algo parecido com o que estagiaram. Ou seja, em resumo, tem relação entre estágio e carreira profissional? Mariana? Oi. Só complementando a pergunta do Tobias, que também tem a ver com a minha. Tá cortando, dá para me ouvir Lucas, direitinho? Tá cortando, fala de novo. Então eu pergunto depois. Se quiser botar no chat. Tá, o Josias estava balançando aqui a cabeça como se ele estivesse concordando que o estágio teve relação com a vida profissional. Teve, Josias? Eu acho que tá. Teve no sentido contrário, assim. Tá. Porque, assim, eu fiz estágio com direção de arte, né, numa agência de publicidade de Fortaleza. Passei 2 anos, assim, estagiando, né? E o estágio, ele me serviu para mostrar o que eu não queria fazer. Então, foram 2 anos muito bons, aprendi muita coisa, que também ajudaram, de uma certa forma, porque ele te ajuda, principalmente quando você chega no final do curso, a ganhar um ritmo de trabalho já. Então, você já começa a pegar um ritmo. Tanto é que quando você volta para a faculdade e vai fazer um trabalho, você já sente que você já faz num ritmo diferente quando você não estagiava. Então, ele ajuda muito nesse processo, mas no meu caso, o meu estágio serviu para dizer para mim, olha, não é aqui o meu lugar, eu quero uma outra coisa. A Lara está concordando, a Marina também. Eu vou comentar uma coisa, se eu puder, Mariana. Pode dizer.
eu tive 2 experiências de estágio muito diferentes. Eu tive experiência de estágio com design gráfico no Brasil, inclusive fui com orientação da professora Mariana, de um evento que a gente realizou. E eu fiz um estágio no Canadá, que foi... E os dois tiveram, assim, resultados muito diferentes. Eu vou comentar por conta de uma pergunta que apareceu do Matheus, não me acho capaz. Eu fui para o Canadá, quando eu fui fazer essas fronteiras, com essa mentalidade. Não, eu não sou capaz de fazer as coisas. Quase não ia também, né? Era quase não ia. Será que eu vou? Aí eu fui, no primeiro semestre lá, eu fiquei quietinha, com medo de falar demais, eu fiquei quieta. E aí, quando veio o meu estágio, quando veio o primeiro semestre, eu vi como eu era mais capaz, sem querer menosprezar os outros, mas quando a minha formação era muito melhor do que a pessoa que estava sendo formada lá, então eu já dava de... O que a pessoa estava aprendendo, eu já sabia desde o terceiro semestre. E quando veio o meu estágio, eu entrei como estagiária e eu saí como especialista / consultora de fabricação digital. Eu achava que isso ia acontecer? Nunca. Se você perguntasse pra mim, Marina, tu vai lá pro Canadá e tu vai ser responsável pela construção de um projeto. Gente, eu ia dizer que tu tá louco. E eu nunca pensei que fosse acontecer, e eu cheguei e fui fazendo. Então, aos poucos tu vai ganhando. Mas, tipo assim, a gente precisa confiar um pouquinho da gente. A gente é um graduando, a gente é um aluno, as coisas vão dar errado às vezes, e tá tudo bem dar errado. Dar errado faz parte do processo. Gente, meu primeiro nota de projeto foi um 5. Eu chorei lágrimas de sangue, mas foi um 5. E nunca mais aconteceu na minha vida isso, mas foi um 5. E acontece, sabe? A gente vai melhorando aos poucos. O meu estágio no Canadá fez eu perceber que, eu queria trabalhar com o aspecto da arquitetura também, e eu era capaz, enquanto no Brasil me fez perceber que, eu poderia trabalhar também com identidade, eu também curtia isso, mas não era o que eu mais amava fazer. Mas eu também poderia fazer, mas, tipo assim, o do Canadá, pra mim, foi muito mais divisor de águas, vai fazer isso na tua vida, menina. Acho que... Tá no mudo, Mariana. No mudo, Mariana. Primeiro Lara, depois Milena, aqui das mãozinhas. Não, então, vou só complementar a pergunta do estágio, que a Maria comentou sobre medo de não passar e tal. Bicho, o que eu aprendi nessa vida é um pouco a coisa da cara de pau, assim. Se você não tentar, você não vai conseguir. E muitas vezes, aquela pessoa que consegue, você fica, meu Deus, por que ele conseguiu? É porque ele foi lá e tentou, sabe? Às vezes não é nem porque a pessoa tem a maior qualificação do mundo, é porque ela foi lá e tentou. Uhum. E eu acho que isso se aplica a uma série de coisas que nós 4 conseguimos aqui. Tipo, talvez a Milena não se sentisse capacitada de ir lá montar uma empresa, mas ela foi lá e montou. Por quê? Porque se não fosse a Milena, e não ia existir a empresa dela, entendeu? Então, tipo, o tentar envolve isso. Sobre o estágio, eu tive a mesmíssima experiência do Josias, assim, até comentei um pouco previamente, né? O estágio serviu para dizer que eu não queria ficar... Eu estagiei no estúdio de design, estagiei em 2 agências de publicidade, e como diretora de arte, né? E informou o outro caminho, mas teve um estágio que informou o meu tema do meu mestrado, né? Eu estagiei que nem a Marina, né? Eu estagiei aqui no Brasil, eu estagiei fora também, e aí quando eu estava fora, eu estagiei com uma artista no estúdio dela, e a gente montou exposições no Palais des Toques, em Paris e na Suíça, no Manifesto 11, que é a Bienal Europeia de Arte. E aí eu fiz meu mestrado em curadoria. Então, foi um estágio de verão, assim, foi um estágio curto, sabe? Então, acho que a minha dica para o estágio, que é a dica que talvez eu não tenha seguido, e vocês também não vá só pelo dinheiro, tipo, vá pelo que de fato você quer. E se você não gostou de estar ali, não esteja mais ali, sabe? Porque é um tempo legal que você pode tirar para experimentar, para conhecer, é uma coisa que pode informar novos caminhos, né? Enfim. Legal, boa dica. Milena? Seguindo isso que a Lara falou, né? Eu tive estágios que eu não aprendi nada, foi mais ou menos a mesma história do Josias, eu aprendi que eu não queria fazer aquilo ali, mas eu tive estágios em que, primeiro, que eu aprendi sobre essa questão do trabalho, do fluxo de trabalho, de que alguém vai me passar uma ordem, eu vou ter que acatar, como é a forma que eu devo apresentar o projeto para o cliente, que não é de qualquer forma, como eu devo me portar, né? Como criar essa casca grossa que, infelizmente, o mercado pede. Então, eu acho que isso é inegável, que qualquer estágio vai te dar essa possibilidade, esse tipo de crescimento. Mas eu também tive estágio, por exemplo, eu estagiei em uma empresa de marketing digital, que também é a área que eu atuo hoje. Eu estagiava como estagiária de design lá, design gráfico, DA também, mas o que eu gostei de lá não foi o fato de eu ser DA, ser diretora de arte, foi o fato de que ele me permitiu que eu, mesmo como estagiária, ficasse em uma posição de liderança, no sentido de que eu, muitas vezes, chegava para os outros designers que já eram formados
e dizia, olha, você não deve fazer isso, você deve seguir esse caminho. Eu ajudei ele, hoje é que eu percebo isso, muito louco. Eu ajudei ele a criar os processos dentro da empresa dele, entendeu? De como gerenciar, Inclusive, uma das coisas que eu mais lembro de quando eu conversei com ele para sair, para fazer meu TCC, foi isso. Ele não falou, não lembro das palavras direito, mas me lembro uma das coisas que mais me motivou de você estar aqui dentro, por isso que eu não queria que você saísse, é que eu me vejo em você, no sentido de que você também gosta dessa questão de criar etapas, criar caminho, otimizar esses processos e tal. Por isso que eu me vejo hoje muito, não perto de engenharia de produção, mas nesse mesmo sentido de criar etapas, criar processos, criar caminhos, design estratégico mesmo, que é uma das coisas que eu mais gosto. Então, isso do design, que não necessariamente tinha a ver com as minhas tarefas lá, foi uma coisa que eu desenvolvi lá. Então, sim, estágio é uma experiência maravilhosa, sigam a mesma ideia da Lara, se você acha que não lhe cabe ali, não está fazendo bem, o chefe é abusivo, etc., não vale a pena ficar. Vocês estão na faculdade, vão começar agora, vocês têm possibilidade de aprender outros cantos. Não achem que aquele canto ali é o último que vocês vão trabalhar, porque vai ter outras oportunidades, principalmente se vocês estiverem antenados, falarem com os professores, eles vão te indicar para algum outro caminho. E, assim, não contem só com estágio. Existem milhões de oportunidades dentro da universidade, gente. Existe bolsa, existe projetos que você pode pegar paralelos que existem na universidade. Existem infinitos caminhos que vocês podem aprender também, além do estágio. Ok, que o estágio é mais voltado ao mercado, mas, assim, muitas vezes você pegar um projeto que você não vai ter remuneração nenhuma, você aprende muito mais do que se você estivesse estagiando e ganhando. Digo isso pelo meu trabalho de TCC, que eu trabalhei em desenvolvendo um evento, trabalhei em todo o projeto de brand e da criação do evento, de criar uma metodologia a partir do evento, que era um evento de inovação social. Aprendi infinitamente mais do que isso, do que em alguns estágios que eu tive. Então, realmente estejam disponíveis e atentos e abertos a essas possibilidades, né? Tem um monte de perguntas para vocês aqui no chat, eu queria que vocês dessem uma olhada. Antes de abrir de vocês responderem essas perguntas, eu queria chamar o Jorge Patrício, que estava com a mão levantada, se ele quiser fazer a pergunta. Oi, eu queria fazer uma pergunta, mas não é específica para ninguém, mas em geral. Eu queria saber, porque vocês falaram que vocês se sentiram perdidos, né, assim que saíram. Aí eu queria saber, em quesito de trabalho, o que vocês fizeram? Como é que foi o primeiro trabalho de vocês referente a design? Se ele foi bom? É basicamente isso. Vou passar para o Josias responder. Responde aí, Josias. Jogando a bomba, né? Então aproveita e responde essa pergunta aqui também do Lucas Batista, que ele botou, Boa. né? A relação do portfólio, currículo. Fala aí. Boa, beleza. Esse dilema aí do currículo e portfólio é algo que meio que assombra a gente durante todo o nosso caminho do curso, porque a gente vai chegando nos últimos semestres, a gente começa a lembrar do que a gente fez até hoje, a gente, meu Deus, mas eu não tenho nada para colocar no meu portfólio, é tudo uma merda, não presta, ninguém vai gostar, não vai ser bonito. Aí você já começa a ficar naquela coisa de, meu Deus, não vou conseguir nada com o portfólio que eu tenho, né? Mas é importante para um primeiro emprego? É importante sim, mas ele não é assim o ponto mais essencial. E eu vou falar aqui muito focado na área que eu atuo, né, de produtos digitais. Talvez outras áreas, mas design gráfico mesmo, né, que vai trabalhar com marcas, enfim, com identidade visual, ou até mesmo com direção de arte. Talvez o portfólio ele tenha um peso um pouquinho maior, porque são áreas em que a técnica ela é muito importante para a profissão, vamos dizer assim, né? Então, são pessoas que vão olhar muito se você tem um bom refinamento visual, né? Se você tem habilidades suficientes para poder fazer as entregas que você vai ter naquele lugar. Mas quando a gente vem aqui para onde eu estou hoje, né, a parte de produtos digitais, o portfólio é o mínimo, assim. Às vezes o portfólio ele é só o que vai abrir a conversa, caso você já não tenha um contato com alguém, né? Onde vai fazer com que aquela pessoa que está vendo o teu portfólio vai dizer, opa, essa pessoa aqui, ela tem um certo potencial. Porque você não precisa ter um portfólio, meu Deus do céu, mais lindo do mundo, com trabalhos impecáveis e tudo mais, não. Você precisa ter um portfólio para começar a conversa. Porque o que se torna mais importante hoje é
como você pensa enquanto designer, como é que é o seu trabalho, como é que é a sua cultura também, porque é isso onde vai te dizer para a pessoa que está te contratando se você encaixa ou não com o que ela está buscando. E não se você sabe usar um Illustrator, se você sabe abrir um Photoshop, indo para produtos digitais aí, se você sabe abrir um Adobe XD. Não. Isso aí, somente para quem está procurando a primeira vaga, isso aí já é natural que você vai adquirindo com a sua experiência, né? Então, o que se torna ainda mais importante do que um currículo e um portfólio é a forma como você trabalha, né? É o que você tem ali de bagagem sua, né? A sua personalidade, a sua cultura. E é como isso se encaixa com a empresa que você quer trabalhar, né? Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, as pessoas vão perguntar um pouquinho da tua história, por onde tu passou, como é que você trabalha, como é que é o seu dia a dia de trabalho, como é que você gostaria de trabalhar, para entender se aquele lugar conseguiria te abraçar, te acolher e te dar todo o suporte para você começar a sua carreira de fato, né? Fora que hoje, principalmente quando você vai em empresas com estrutura um pouquinho maior, você já recebe um processo de mentoria dentro da empresa muito forte. Vai ter alguém ali que vai estar do teu lado te acompanhando, né? E traçando um pouco da tua trajetória. Então, acho que esse lance do currículo e do portfólio, a gente pode tirar um pouquinho assim o peso e o medo disso, né? E a gente se preocupar mais em se formar enquanto pessoa, né? Em entender qual é o meu processo de trabalho, como eu gosto de trabalhar. Isso vai ter um peso muito maior para você entender mesmo qual o tipo de empresa que você quer trabalhar, né? Hoje eu já conheço, eu já sei assim, às vezes as empresas me chamam para trabalhar e eu já sei qual é o lugar que eu quero estar e qual é o lugar que eu não quero estar. Por quê? Porque eu procuro saber também como é que é o dia a dia da empresa, como é que é a cultura de trabalho da empresa, né? Como é que as demandas elas chegam, qual é a autonomia que eu tenho. E se não encaixar também com o que eu gosto, a forma como eu gosto de trabalhar, para mim também não interessa, não importa, pode pagar muito melhor. O dinheiro, dinheiro é bom, né? Mas a gente precisa também pensar no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, na nossa felicidade ali dentro, né? E falando um pouquinho aqui, só concluindo com a pergunta do Jorge, como né? seguir o UX, né? Como é que foi ali a experiência do primeiro emprego? A experiência do primeiro emprego, de fato, quando eu saí da direção de arte, né, do estágio, foi muito também de aposta, assim, porque eu recebi o convite para ir para uma empresa onde só tinham pessoas jovens trabalhando ali, construindo a primeira empresa também, com pouca ou nenhuma experiência, e eu decidi entrar num barco ali também. Por quê? Porque na época em Fortaleza era a oportunidade que eu tinha. A gente não tinha muitas empresas que trabalhavam com produtos demais, digitais. né, Josias? Cresceu Exato. demais. Exatamente, cresceu muito. Então, não tinha muitos lugares para trabalhar. Então, era uma startup que estava começando ali, que tinha 5 pessoas. E, pô, eu vou também testar com você. E foi desastroso, gente. Eu já posso dizer, foi horrível a experiência. Por quê? Porque estava todo mundo aprendendo ali. Então, a gente passava o perrengue todos os dias. Tomava um calote de um cliente que não pagava o trabalho, o projeto que a gente fazia. Então, foi triste. Mas, mais uma vez, ajudou a me formar ali, a entender o que eu queria e o que eu não queria trabalhar, né? E aí depois sim, depois quando eu consegui, né, que aí vem o segundo momento, né, depois que você está no mercado, que é o que a gente já comentou um pouquinho, que é os contatos, né, o network. Aí o network entrou e eu já consegui uma outra oportunidade. Aí o que eu fiz, né? Poxa, eu não quero que as pessoas que gostam dessa área, que querem entrar nessa área, passem pela mesma coisa que eu passei. E o que a gente começou a fazer ali enquanto designer na área? Começou a formar e fazer e construir uma comunidade que tivesse essa área de design, né? Então, chamar pessoas que se interessavam com design de interação, UX, UI, para conversar todo mundo junto ali, para todo mundo desabafar dos perrengues que estavam passando. E aí isso foi justamente o que começou também a ajudar a gente a construir essa comunidade, e hoje a gente tem muito mais oportunidades do que a gente tinha há 4 anos atrás. Josias, o Antônio Marcos ainda trabalha contigo? Trabalha, é um outro ponto, né? A gente forma as amizades aí na universidade e a gente vai levando elas, né? Não temos só o Josias no iFood, tá? Temos 2. Então, legal, o Marquinhos saiu, né? Ele foi para um lugar, aí ele me levou, aí depois eu saí, vim aqui para São Paulo e agora eu tive a oportunidade de trazer ele para cá também. Que é uma outra coisa, né? Hoje, quando tem uma vaga de emprego aqui, de design aqui no iFood, o que eu faço primeiro? Opa, eu vou indicar pessoas que eu conheço lá de Fortaleza, né? Eu vou abrir o mercado para elas. Que é um movimento que a gente, enquanto profissional, a gente pode fazer também. Massa.
Deixa eu ver aqui, vou resgatar aqui as perguntas. Carol para Marina, carreira acadêmica versus mercado. Eu tinha lido a pergunta da Carol, acho que é sobre se dá para conciliar. Dá. É saudável, mais ou menos. Assim, não, gente, vou passar real para vocês. Carreira acadêmica não é um brilho, não é um sonho, tá? Eu sou bolsista da CAPES. Eu, sendo bolsista da CAPES, eu não sou possibilitada de trabalhar, eu não posso ter minha dedicação exclusiva para a bolsa da CAPES. Se fizerem essa pesquisa, enquanto a bolsa da CAPES não é muito alto. Então, eu me desdobro hoje fazendo pequenos freelas. Eu vou fazendo pequenos freelas. No mestrado é um pouquinho mais complicado, porque o teu tempo é muito curto, 2 anos, meu Deus, 2 anos, gente, 2 anos, você pisca, acaba, porque é 1 ano de disciplinas e 1 ano para pesquisa. Então, é muito rápido. Então, eu hoje faço meus freelas e eu hoje estou parando de fazer meus freelas e eu estou começando a colaborar ativamente com outra aluna do curso que eu não mencionei anteriormente, mas eu hoje estou colaborando com a Catarina Alencar, ela fundou o Ato e a gente está em colaboração fazendo hoje design de impacto com ela. Então, eu tenho essa dupla carreira, metade do dia eu tenho que trabalhar como designer, normal, metade do dia eu trabalho como pesquisadora. Mas dá para conciliar? Dá, só é puxado, tá? No doutorado é mais tranquilo. Boatos do que eu ouço, que no doutorado eu não assino embaixo não, Marina. Boatos que me dizem, né? Eu não assino embaixo não. É mais tranquilo. O mestrado não é puxado. Mas dá. Mas é puxado. Lara, como é que anda aí pelo design social? Como é que o Felipe perguntou aqui para ti, né? Como é que é seguir aí uma carreira no design social? Deixa eu ver aqui, como você se encontrou nessa área do curso, como percebeu que design social era a área que você queria seguir? Cara, como me encontrei nessa área do curso, né? Novamente, falando sobre a infraestrutura que a gente tinha, que o José até falou, a gente tinha poucos professores. Então, antigamente, tinha uma bolsa que chamava Jovens Talentos para a Ciência, que era do CNPq, e aí você era aprovado por essa bolsa e você escolhia o professor que você queria se associar para pesquisar. E na época eu escolhi a Lilu, e a Lilu tinha um foco em design social. E aí foi meio que nesse caminho que eu entrei, como a gente falou, né, essa pesquisa fundou o Varal, né, que é o laboratório, e eu sempre gostei dessa parte do design de não ser somente algo estético, sabe, de ser um pensamento, de ser uma proposta de solução, de problema. E onde mais se encontra problema do que na sociedade, né, em territórios, em comunidades, né, enfim. Eu acho que a partir do momento que você começa a estudar, tipo assim, no mestrado, eu estudei muito sobre raça, identidade, gênero, por mais que fosse curadoria, eu conduzi muito para esse lado. Então, a partir do momento que você começa a ter mais consciência de onde você está inserido, principalmente enquanto imigrante, mulher, nordestina, você começa a perceber certos desbalanços, e para mim não tinha como meu trabalho não endereçar essas questões, sabe? Não construir uma carreira é um termo muito forte para quem tem 26 anos, assim, tipo, como a Milena falou, empreender é muito difícil, né? Então, tipo, eu estou criando agora a minha empresa de impacto com mais 2 sócios, né? Então, a gente está nesse lance de captar recurso, né? Mas a gente já aplicou workshops com as mulheres imigrantes, então... cara, e assim, uma outra possibilidade que a gente não comentou ainda aqui, além de estágio e além de bolsa, é você voluntariar, né? Que, óbvio, assim, não é uma coisa que todo mundo pode fazer, porque você está dando o seu tempo, então, se você não tem condição de fazer um trabalho não remunerado, beleza, mas se você tem condição de fazer um trabalho não remunerado, o voluntariado acaba sendo uma opção muito bacana, muitas experiências muito legais para mim surgiram de voluntariado, eu acho que são os momentos que preenchem bastante, assim. Eu acho que fazer algo por alguém que precisa preenche muito nesse sentido. Tinha outra pergunta aqui, eu acho. Como é o seu trabalho com curadoria dentro do design? Como isso pode vir a expandir para outras áreas junto com as artes visuais, como exposição que você falou e tal? Então, isso é outra aba, né? Empreendedorismo social, que legal. Então, o que eu estou fazendo é empreendedorismo social. Pronto, eu estou lendo o chat agora, gente, desculpa. Então, o meu mestrado, ele era um mestrado em curadoria com foco em design contemporâneo, né?
Vamos lá, vou voltar algumas casinhas. No Ciências Sem Fronteiras, eu tive mais contato com esses abordagens de design conceitual, design crítico, design especulativo, e aí eu percebi que eu gostava mais dessas áreas, assim, tipo, impacto, design social, né, impacto, estratégias e metodologias. Eu gostava de discutir sobre design, eu não gostava de fazer coisas, eu gostava de falar sobre fazer as coisas. E a curadoria, ela nada mais é do que você organizar um conteúdo. Ela é uma escolha, ela é uma organização de conteúdo. Então, é você criar um discurso. E aí, o meu curso, como ele tinha uma parceria com o Museu de Design de Londres, eu tinha aulas na faculdade, aulas no museu, então a gente estudava toda a estrutura do museu, como é que funciona a criação de eventos, como é que funciona o setor o educativo do museu, como é a exposição temporária, exposição itinerante, programa de exposição itinerante, e aí, expandindo um pouco nesse lance da exposição, né, tipo, a gente ia ser presencial, né, mas por conta da pandemia, a gente montou um festival de cinema e design que foi todo online, então tinha um flerte com o cinema, com a arte, com o design, e aí eu estava responsável na equipe de programação de programa de eventos e de marketing. A parte que eu mais gostei da curadoria sempre foi trabalhar com evento, assim, eu gosto muito de trabalhar com evento. Então, a gente montou, tipo, mesas redondas, montou relatos, montou playlists de convidados, a gente pegou... Inclusive, Mariana, teve um momento muito louco da minha vida, só uma barra aqui. Na faculdade, a gente lê aquele livro A Linguagem das Coisas, que tem a capinha vermelha, do Damon Sidgwick, né? E a minha primeira aula do mestrado, uma das primeiras, foi com ele, porque ele era o diretor do Museu de Design da época. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tô tendo aula com o blá blá blá, que eu li livro. Você vê as suas referências andando, né? Foi um grande crossover, assim, sabe? E aí a gente usou ele também no programa de eventos do festival, assim, ele dando lá a contribuição dele. E aí também outra possibilidade de trabalhar com isso foi uma pesquisa que eu trabalhei com uma revista de design lá de Londres, chama Dirty Furniture. Eles queriam fazer uma pesquisa sobre programas de culinária ao redor do mundo. Então, eu fiquei responsável por pesquisar a parte de programas de culinária do Brasil. Então, eu pesquisei todo o aspecto de objetos, cenários, discursos políticos, discursos sociais presentes em programas de culinária. Eles acharam o Louro José hilário, inclusive, quando o Louro José morreu, foi hippie Louro José, foi muito triste. Mas tipo, o mestrado em curadoria de design, ele foi essa loucura, assim, porque, imagina, curadoria é organizar a informação, escolher a informação e organizar conteúdo. E o design, ele é essa coisa que permeia N coisas. Então, ele tinha links com cinema, com moda, a gente visitava vários museus e lojas e galerias, e enfim, né? E aí era nesse sentido de curadoria do design, que é um mundo. Não sei se eu respondi tudo, acho que eu respondi tudo. Não sei. Agora eu vou dar... A gente já está caminhando para o fim, tá, pessoal? Que vai estar legal, mas senão a gente vai sair daqui 9h30 da noite, né? Aí eu vou passar... A Carol tinha levantado a mão, depois eu abro para a Marina e a gente fecha com a Milena, que apareceram aqui alguns itens relacionados a empreendedorismo e, né, a carreira. Então, vamos lá. Só, Carol, tu tinha alguma pergunta? Não, na verdade... Vocês estão me ouvindo, né, bem? Sim. Na verdade, eu ia fazer uma complementação à fala do Josias, quando ele estava falando sobre portfólio, né? Eu estou no 7º semestre do curso, mas eu já tive muitas experiências no mercado também. E a maioria, e assim, só para servir um pouco de relato aqui para vocês, a maioria do meu portfólio são projetos que eu fiz dentro da faculdade, mas eu sempre me envolvi muito a materializar os meus trabalhos ao máximo para que eles mostrassem tudo que eu gosto de fazer dentro do design, dentro do curso. Então, às vezes eu vejo muito dos meus colegas, assim, até de turma e de outras turmas, falando que não tenho nada para botar no portfólio. O meu portfólio é todo composto por trabalhos da faculdade, a grande parte deles, né? E foi com eles que eu consegui grandes oportunidades. Eu trabalhei em empresas em São Paulo, assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar, justamente assim, arriscando. Eu mandava na cara de pau, até hoje eu sou assim, vou na cara de pau. E você tem que estar preparado para ouvir o não e aceitar. E se for um sim, tá ótimo, né? Você vai seguir. Então, assim, eu vejo muita gente estrada com portfólio. Não me desesperei tanto com isso desde que eu recebi minha primeira oportunidade. É só isso mesmo, para complementar.
Legal, Carol. A parte do cara de pau é importante. Eu queria só fazer mais um comentário. Quando a gente estava falando assim da relação do curso, né, do que você aprende no curso e do que você leva para o profissional e tal, aquela questão da lacuna. Eu queria deixar bem claro uma coisa para vocês, assim, que quando a gente pensa no curso, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são as disciplinas, né? Então, você pensa nas disciplinas do curso. Então, o que é que eu vou aprender na disciplina de projeto de produto, o que é que eu vou aprender em projeto gráfico, né? O que é que eu vou aprender em ergonomia, né? Etc. E a gente esquece que o curso ele é feito de ensino, pesquisa e extensão. Curso, né, superior ele é feito de ensino, pesquisa e extensão. Então, você não aprende só nas disciplinas, né? A gente também aprende nas extensões e aprende, às vezes, até mais do que nas disciplinas. A gente aprende em projetos de pesquisa, nas monitorias, nas iniciações científicas, nas bolsas de iniciação à docência, né? Então, tudo isso complementa ou na verdade, em conjunto, formam o seu curso, né? Então, uma vez eu estava conversando com outro professor do curso, né? E o professor disse assim, mas aqui no curso, os alunos não aprendem tal coisa. Aí eu disse assim, na sua extensão, você ensina tal coisa? Ele ensina, na minha extensão eu ensino. Então, no curso eles aprendem. Então, assim, não é só a disciplina, né? Tudo mais que está acontecendo ali, né, vai formar, e aí você vai procurando qual é o seu caminho dentro desse tudo mais, né? Então, isso é muito importante, a gente não achar que a gente vai esgotar o nosso conhecimento só nas disciplinas, né? Tem muito mais coisas que vão além das disciplinas, mas passo agora a palavra para a Marina. Eu vou só fazer um complemento, porque a Lara falou que existe voluntariado, né? E, gente, quando a gente fala em voluntariado, o voluntário se estende à pesquisa, tá? O primeiro passo, se você quer carreira acadêmica, é fazer voluntariado dentro da pesquisa. É possível você entrar numa pesquisa direto com a bolsa? Mas geralmente o caminho das pedras é você entrar no laboratório, começar a conversar, entrar como voluntário, descobrir o tema, ver o que te interessa, e aí tu vai galgando aos poucos esses caminhos. Eu sei que eu falei um pouquinho duro sobre academia, porque eu não quero passar muito a mão na cabeça de vocês e dizer que tudo são lindos e tudo são flores, porque não são. Mas eu não trocaria nada na minha vida pelo que eu faço. Não tem nada mais gratificante do que dar aula para os meus alunos e ver eles crescendo e ver eles melhorando, e eu quero isso para minha vida. É uma carreira linda, ela é incrível, mas ela também é pesada e dura. Mas para quem quer, comecem aos poucos, comecem com voluntariado, procurem os laboratórios. A UFC, graças a Deus, tem muito pesquisa, tem muito grupo de extensão. Conversem com eles, vejam o que é que cada um tem, e quando vocês começarem a se identificar com esses grupos, vão se aproximando, se aproximem primeiro como voluntariado, depois vocês planteiem uma bolsa, e vocês vão construindo aos poucos a carreira de vocês. E fazer carreira dentro da graduação não significa que você é obrigado a fazer mestrado. Os Josias, a Lara e a Milena, todos fizeram bolsas, todos fizeram alguma coisa nesse sentido, e seguiram para o empreendedorismo, e seguiram para a carreira de mercado tradicional. E eu tenho certeza que, como eles mesmos mencionaram, eles cresceram muito com as bolsas. Então, olhem essas bolsas, olhem esses laboratórios, olhem essas extensões. Eu aprendi muito, mas muito, trabalhando na extensão e na pesquisa. As disciplinas foram incríveis, mas o voluntário nas extensões foi muito mais importante, às vezes, para mim. Era só um mesmo. Massa, Marina. Milena, tinha um monte de pergunta para ti aqui no chat. Eu vou primeiro complementar isso que a Marina falou, porque eu super concordo com ela. Eu acho que onde eu mais aprendi foi onde eu meti as caras. E sim, não necessariamente se existe uma bolsa, se existe pesquisa, existe alguma coisa de extensão, não significa que você também não possa criar essa oportunidade, entendeu? Se a UFC, o curso de design, não tem um vínculo com alguém, não significa que você também não possa criar essa oportunidade. Digo por mim, participei de um evento do CEMP, que é o Centro de Empreendedorismo da UFC, que ele está ligado principalmente aos cursos de engenharia do CT. Eu fui uma das poucas do curso a gente também é do CT, mas eu fui uma das poucas do curso de design que participou. Conheci muita gente lá, fiz um network imenso lá. Conheci uma galera que consegui fazer o evento, depois que foi o evento do meu TCC, eu utilizei o evento como a temática do TCC para desenvolver essa questão do design
estratégico e também de empreendedorismo social e negócio social, que foi a temática. Depois disso, lá dentro do evento, fiz um network imenso com a galera que estava participando do evento, e a partir daí fui fazer um voluntariado dentro de um negócio social. Então, assim, eu criei essa oportunidade, eu criei essa ponte com um evento, eu criei essa ponte com um grupo, que é o SEMP, com um grupo também que trabalha com negócios sociais dentro da UFC, que é o Enactus, não sei se vocês já ouviram falar. Eu fui atrás de criar essas pontes. Nem sempre a gente precisa aparecer uma bolsa, assim, na nossa timeline, do SIGA, pra gente, eu vou playchar isso aqui. Não, cria suas oportunidades também, entendeu? Muitas vezes a gente está ali na nossa frente, a gente não vê, e são caminhos muito massas de serem percorridos, são caminhos muito bacanas de serem percorridos, que, como eu falei antes, a gente não precisa ter uma remuneração, mas a gente vai fazer contato com pessoas incríveis, vai adquirir informações e conhecimentos incríveis que sozinho, em outras bolsas, que são as mais comuns serem destinadas para a gente não faria, entendeu? Então, estejam abertas as oportunidades também. Quero testar uma coisa que o curso de design não me oferece. Mariana, como é que eu consigo isso aqui? Camila, como é que eu consigo isso aqui? Vá atrás dos professores. Os professores te ajudam muito a criar essas oportunidades também. Então, corram atrás. Agora, respondendo um pouquinho as perguntas, né? Milena, antes de tu responder, é porque eu lembrei de uma coisa aqui. A Alexia está aqui, ela pode até complementar. Ela conta, porque é uma história que a Alexia conta, que uma vez eu acho que ela estava dando uma entrevista sobre o curso de design, né? Aí no final da entrevista ela falou tudo, que era a carreira do design, não sei o quê. Aí a pessoa perguntou, tá, e aí, depois que o aluno se forma, ele vai trabalhar em quê? Aí a Alexia ficou assim, né? Não tinha nem um aluno formado ainda, né? O curso ainda estava assim no primeiro ano, aí ela olhou assim para ela e disse, ele vai montar a empresa dele, né? Isso não está longe de ser verdade. Né? Olha aí, Alexia. Aconteceu várias pessoas nesse caminho, né? A Lara, a Catarina, eu. Isso, com certeza. A Mônica. Mas aí, como é isso, né? Pronto, eu comecei trabalhando em algumas empresas, eu fui permeando esse meu caminho, como eu falei, e aí quando saí da faculdade, eu acabei me tornando freela, porque quando eu saí, eu percebi que eu conseguiria ganhar mais e gerir meu próprio tempo de uma forma melhor como freelancer do que como CLT. Então, a realidade do nosso mercado, na época eu trabalhava com design gráfico, que é entre gráfico e produto, e das outras era que eu mais gostava. Hoje em dia eu não trabalho muito mais com brand, com essas coisas, mas na época eu curtia muito, há 2 anos atrás. E eu trabalhava muito como freelancer, pegando projetos, contato, alguém me repassava algum conteúdo, fazia a troca, né? Eu fazia parte de design, achava algum publicitário que fazia redação, enfim, fazia esse intercâmbio. Por isso, mais uma vez, a questão do network. Para você ter sempre esses contatos e essas pessoas para conseguir fechar contratos e clientes. Só que aí eu acabei fazendo contato com uma amiga minha, que hoje é a minha sócia, a Paloma, e ela estava começando a trabalhar com gestão de tráfego. E que é uma área do marketing, né? Muito nova, está começando a ampliar agora, mas na época era muito nova, não tinha muitos profissionais aqui no Brasil que trabalhavam com gestão de tráfego. E ela precisava muito de alguém nessa parte de design, principalmente design gráfico, que conseguisse trabalhar junto com ela na parte de gestão de rede social e também na parte de gestão de tráfego, produzindo criativo e pensando em campanhas que tivessem esse objetivo de anúncios patrocinados, essas coisas assim. E a gente começou a trabalhar juntas, a priori, para alguns projetos, para alguns clientes, e foi dando muito certo. E a gente falou, vamos tornar isso aqui uma empresa. E a gente começou a estruturar, a organizar. A gente tem uma questão que eu e a Paloma, eu sou muito organizada e ela, como engenheira de produção, gosta muito de processos, né? Então, a gente conseguiu organizar a empresa, trabalhar com essa missão, visão, valores, estruturar tudo isso antes da empresa começar e no começo da empresa. Coisa que nem sempre a gente encontra isso no mercado, é muito, muito difícil. Muitas vezes, a empresa tem 10 anos, não sabe nem qual é a missão dela, só tá lá. Então, a gente conseguiu organizar isso e foi estruturando aos pouquinhos, começando a pegar alguns projetos, começando a pegar até alguns clientes. Com o tempo a gente foi mudando, a gente percebeu que aquele perfil de cliente que a gente estava trabalhando não tinha nada a ver, foi migrando. Hoje a gente já está num momento do mercado em que a gente consegue dizer, esse perfil não vai dar certo.
não vai dar certo para mim. Eu não consigo atender, não faz sentido para o meu negócio, ele vai exigir demais e não faz sentido. Então, a gente já, felizmente, está nesse momento do mercado em que a gente consegue dizer não e perceber essas questões, né? Conciliar a vida de empreendedora e designer. Hoje, eu ainda pego alguns projetos como designer, mas é muito raro. Eu fico mais na direção de arte do que de design. Eu gerencio os designers do que sentado no computador mexendo nos programas, entendeu? É mais difícil eu pegar isso. E eu só pego projetos grandes. Projetos de branding grande, que envolvem todo um projeto, todo um processo. Projetos que vão durar 2, 3 meses. Que precisa de alguém com mais experiência para lidar com isso. Eu não conseguiria repassar para qualquer pessoa. Consigo liderar e organizar o fluxo e tal, mas eu não consigo que um designer só trabalhe com isso. Então, eu concilio mais dessa forma. Alguns projetos, os maiores, eu consigo pegar como designer e outros eu pego mais como empreendedora, como líder, como gestora mesmo. Se eu tinha afinidade, sim, eu sempre tive afinidade com o empreendedorismo. Como eu falei, eu sempre estive muito à frente disso, de criar projetos. Criei o Grude na época que a Camila estava atrás de alguns alunos para colaborar, o Grude acabou não dando certo, o Grude depois virou o escritório modelo, né, que eu ajudei a Camila a fundar também, criei o KD, então eu sempre estava nesse movimento de criar coisas, entendeu? Criar movimentos, ou criar projetos, ou criar alguma coisa, e quer queira, quer não, isso é um movimento de empreendedor, né? Para empreender, você não precisa necessariamente ganhar dinheiro, você pode estar nesse movimento de criar algo e liderar, criar projetos também. Eu considero esse movimento de criar projetos e movimentos como uma questão de empreendedorismo. E mais para o final do curso, eu comecei a perceber que, se eu estava sempre nesse movimento de criar coisas, é porque eu queria criar também um projeto meu, ou eu queria também criar no futuro uma empresa minha. Então, eu comecei a participar de algumas coisas que fossem mais relativas a isso. Participei do SEMP, que era o evento dentro da UFC, mas eu participei muito de Startup Weekend, participei muito de eventos de startup, participei muito desses eventos que pudessem trazer esses aspectos mais de empreendedorismo, né? Acho que a Marina acompanhou e ela sabe que eu estava sempre por meio dessas coisas. Tanto dentro da universidade quanto fora, ia nas outras faculdades, na Unicet. Mapeando o ecossistema, né, dos empreendedores sociais. Meu TCC foi sobre isso. Eu mapeei o ecossistema de empreendedores sociais aqui em Fortaleza, né? Que na época não tinha nada de zero de coisas sobre isso. E então, se meu próprio TCC, todo o meu processo, se meu próprio TCC falava sobre empreendedorismo, como é que eu não podia ser empreendedora, entendeu? Estava lá o tempo todo, só eu não sabia. Então, esse movimento é muito claro, assim, talvez ao longo do tempo vocês consigam perceber essas etapas e consigam entender também isso de vocês, que se vocês têm essa particularidade, essa vontade de criar algo, criar um movimento, criar um projeto, criar um voluntariado, vocês também são empreendedores. Ser freela também é ser empreendedor, gente. É que a gente esquece. Mas ser freela e ter a sua própria, ter seu próprio negócio como freela é ser empreendedor. Nós somos empreendedores natos, sabe? Porque a gente não se toca. Enfim, como a design te ajudou no mercado, estando no design, eu tive a oportunidade de fazer estágio dentro do marketing digital, então eu consegui aprender muita coisa interna lá, nesse estágio, principalmente uma das coisas que eu acho que eu mais levo, não é só a parte de fazer os projetos, acompanhar os clientes, mas também como funcionava uma empresa de marketing, eu consegui levar muito isso. E através dessas experiências de estágio que eu tive, de entender como é que funcionava, o que é que não funcionava, o que é que fazia sentido, quais eram os melhores fluxos para fazer dentro de uma empresa de marketing, quais eram os melhores fluxos para não fazer, como é que eu não devo me importar, o que é que eu poderia otimizar. Eu acho que foi a principal coisa que eu consegui levar para dentro da minha empresa. E eu também considero esse design. Isso para mim é design. Perceber isso e criar esses fluxos e criar essas estratégias, para mim também é design. Que é o design estratégico, né? É o design que hoje em dia eu acho que faz mais sentido comigo. Eu acredito que seja isso. Não sei se vocês têm algo para você conseguir esclarecer tudo. Legal. A gente já está chegando aqui no tempo e antes da gente finalizar, eu queria
pedir para vocês, assim, aquela coisa do conselho, né? Se eu fosse você. Então, vocês do lado de fora, né? Olhando aqui, conversando aqui com os alunos que estão ingressando, que ainda estão na metade do curso, né? Se eu fosse vocês, né, que estão entrando agora, o que é que eu faria, né? Antes de abrir a palavra para vocês, aqui, quando eu escuto a fala da Milena, do Josias, da Lara e da Marina, tem uma coisa que me vem muito forte, sabe? Eu acho que quando a gente se aproxima daquilo que a gente não é, a gente se afasta daquilo que a gente é. Então, é muito importante vocês saberem quem vocês são. Né? Então, assim, quando a Milena ela diz assim, eu fui percebendo que eu estava sempre na liderança, e aí eu fui atrás do pessoal, do grupo do empreendedorismo e tal. Então, foi um momento em que ela percebeu quem é que ela era. Né? Então, hoje, quando vocês quatro falando, vocês narram muito bem quem vocês são. Né? E aí vocês mostram como vocês foram se aproximando daquilo que vocês são. Né? E fazem com que vocês tenham sido e vão continuar sendo cada vez mais bem-sucedidos na profissão que vocês escolheram. Né? Então, eu acho isso muito importante. Né? Que foi uma coisa que vocês falaram quando vocês estavam falando do estágio. Né? Estou nesse estágio, não estou gostando, por que é que eu estou aqui? Quando a gente está num local que a gente não está gostando, é pior do que se a gente não estivesse em local nenhum, porque a gente perde a oportunidade de estar naquilo que a gente gosta, né? Então, é normal que vocês passem por vários locais e queiram conhecer esses vários locais. Mas quando você está num local que aquilo, você não se identifica, que aquilo é uma coisa que está te trazendo peso, significa que você não tem identidade com aquilo. Aquilo não é o que você é, o que você quer ser. Né? Então, se afasta, porque aquilo está te fazendo com que você não esteja... Está te tirando a oportunidade de estar em outro local que poderia estar contribuindo muito mais com o caminho que você quer trilhar. Né? Então, o maior desafio, na verdade, é a gente conseguir saber quem nós somos. Né? Mas procurem isso, né? Procurem encontrar essa identidade de vocês enquanto designers. Né? Então, eu já dei a minha... o meu "e se eu fosse vocês", né? E aí vou abrir a palavra. Começa tu, Milena, que já está com o microfone ligado. Ai, meu Deus, pronto. Eu acho que o grande conselho, talvez, que eu daria é realmente experimentar, se abrir para experimentação, assim. Vocês estão em um momento... A gente sabe que a faculdade é 4 anos, mas eu acho muito difícil vocês se formarem em 4. Estejam abertos a experimentar, estejam abertos a se testar, não se limitem só às muralhas do design, né? Sei que a gente está no online, então amplia um pouco essas muralhas, não se limitem a isso, vão para as outras áreas. Tem uma afinidade com engenharia? Vai fazer uma cadeira de engenharia, por que não? Tem uma afinidade com arquitetura? Faça uma cadeira na arquitetura. Tem uma afinidade com sistemas e mídias? Faça uma cadeira lá. Tem uma afinidade com, enfim, vá fazer e se teste, se prove, se questione e sempre tente ir um pouco além do que do seu lugar comum, né? Eu acho que você não pode... Faculdade é o momento de vocês experimentarem, realmente. Vocês não podem se ater às regras... As regras que eu digo é, tipo, a grade do curso, se ater a... Não, você tem que fazer uma bolsa e um estágio, e é isso. Não, vocês vão aprender muito mais fora disso, no universo que envolve a UFC, no universo que envolve o curso do design, do que só dentro disso. Então, experimentem, vocês vão se perder e se achar no meio desse processo. A gente contando aqui parece que faz muito sentido, mas não fez sentido, gente. A gente descobriu isso tudo no final agora, depois de 2 anos, refletindo. Vocês vão se perder, anotem esses caminhos, anotem esses processos, e no final vocês vão perceber que realmente foi uma linha, foi tortuoso, mas foi um caminho que vocês vão perseguir. E assim, uma coisa que eu estava pensando quando os meninos estavam falando, a gente está falando aqui não conversa sobre mercado e academia, né? Mas hoje em dia, estando na frente de uma empresa, estando no mercado profissional, eu percebo que você não precisa só ter uma frente de trabalho. Como assim, Milena? Você pode ter o seu trabalho, mas você pode ter outras coisas. Marina é um exemplo disso. Ela tem um trabalho que ela gosta muito,
tem a bolsa dela da CAPES, mas ela também gosta muito de trabalhar no Ato, que é um projeto que ela está desenvolvendo com a Catarina. Por que não? Você não precisa se limitar só a uma coisa, entendeu? Você pode ter vários projetos. A gente, como é criativa, a gente quer estar sempre em movimento, quer estar sempre fazendo milhões de coisas, né? Então, você pode se encontrar em determinada coisa, em determinada profissão, em determinado trabalho, mas você pode se encontrar em determinados outros projetos também. É possível isso. É possível isso. Acredito que nossos professores também têm isso, né? Eles têm uma frente, uma linha nas aulas que eles têm que trabalhar, mas eles têm os projetos de extensão e outros projetos para além da UFC que eles gostam de trabalhar também. É possível também você desenvolver isso. Então, também não se atenham a isso de tenho que seguir uma linha e escolher um objetivo no final, sabe? Às vezes existe mais de um objetivo, existe mais de um ponto final, digamos assim. Acho que seria isso o meu maior conselho. Marina, e aí? Eu ia falar uma coisa um pouquinho semelhante ao que a Ana falou, que é experimentar, gente. Se permitam experimentar, se permitam se meter com todos os grupos, óbvio, dentro do limite do que te é possível, do que te é saudável, tá? Não se enganem, tem momentos que o curso é pesado, faz parte, então se resguardem nos momentos que forem necessários. Mas eu acho que, para mim, a coisa que fez mais diferença, e não só na minha carreira acadêmica, na minha formação como pessoa, ouçam os professores de vocês. E não vejam os professores, não tô babando ovo, tá? Não é porque a Mariana, o Daniel e a Alexa estão aqui, eu falo isso na frente de quem quiser. Ouçam e deem abertura aos professores de vocês. O que faz o curso de design da UFC ser incrível não é só a estrutura, não é a grade, é o corpo docente. É quem forma o curso, são as cabecinhas que vão estar dando aula para vocês nesses próximos 4 anos. E são pessoas incríveis, e são pessoas super abertas. Então, se aproximem deles, conversem, tirem dúvidas. Eu hoje ainda mando mensagem para meus professores, mando mensagem para a Camila, estava aqui mandando mensagem para o Daniel. Usem, tentem criar esses laços, ouçam, tá? Os professores nunca vão tentar fazer algo pro mal de vocês, eles vão criticar, sim, o trabalho de vocês, mas tudo que eles fizerem vai ser pro bem e pro crescimento de vocês. Então, não criem essa barreira, não vejam os professores como uma coisa distante, eles estão mais próximos, eles querem estar mais próximos, dentro do possível, do que vocês imaginam, tá? Então, se aproximem deles, e sejam gentis com ele também, gente, ser professor é muito puxado. É igual aquela coisa, né? Quando a gente é mãe, aí a gente diz assim, quando tu for mãe, você vai me entender, né? É igual a isso. Muito puxado. Lara, e aí, o que é que você diria aqui para os nossos colegas? Ai, gente, teve uma hora que a Mariana falou assim, não sei quem é que falou, tipo, a gente chegou até aqui, descobriu quem são. Gente, é um eterno processo, assim, não tem uma chegada, tipo, não... Isso não vai acontecer, assim, não vai existir um momento em que você vai acordar e você vai ter a clarividência de quem você é, o que você nasceu para fazer. Isso não vai acontecer. Pode ser que aconteça, se acontecer você é uma pessoa muito sortuda, mas todo dia é uma luta de entender quem sou eu, o que eu quero fazer, quem sou eu hoje, quem sou eu amanhã. A Milena falou, tipo, 2 anos atrás eu gostava de branding, agora eu não gosto mais tanto, e é super normal. Eu anotei, assim, algumas coisas que eu aprendi que eu gostaria muito que alguém tivesse me dito. Que são coisas importantes, assim. Vamos lá, eu anotei aqui essa coisa de experimentar, de se envolver com coisa diferente, e principalmente de se envolver com ferramentas e técnicas diferentes. Tipo, o curso é um curso muito prático, então, assim, uma coisa que eu sinto que eu fiz um pouco foi, aprendi como é que faz isso aqui, aprendi a mexer no Photoshop, então tudo que eu fazia era no Photoshop. Sendo que, tipo, cara, se você tá na faculdade para experimentar e você tem a possibilidade de testar, testa o outro software, testa outra ferramenta, eu só desenho com lápis, sei lá, só desenho com carvão, vai desenhar com aquarela, vai usar pastel, sabe? Tipo, você pode se descobrir tanto estando em ambientes diferentes, como usando ferramentas diferentes nos mesmos ambientes que você sempre ocupou, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa que eu acho muito importante é networking. Tipo, a gente falando pode parecer besteira, mas assim, meu primeiro emprego eu consegui porque tinha uma empresa que eu gostava muito da empresa, eu mandei e-mail, gente, tá aqui meu currículo, portfólio. E aí a empresa respondeu e falou, Lara, olha, no momento a gente não tem vaga para você, mas a gente vai ficar atento. E aí um belo dia, esse dono dessa empresa me indicou para uma outra empresa. Então, não subestime o poder do networking. Maneiras que vocês podem fazer isso, assim, sei lá, listem empresas que vocês gostem,
manda e-mail para as pessoas, procura saber da pessoa, vai no LinkedIn, olha no Instagram. As pessoas não são tão... Participar de eventos, né, Lara? Participar de eventos, exatamente, evento online, pega o contato de alguém, tipo, por exemplo, essa semana agora, uma coisa que eu tenho feito muito é, tipo, eu vejo uma pessoa, eu admiro aquela pessoa, eu mando uma mensagem para ela e falo, fulana, você topa fazer um café digital comigo? Agora na pandemia, eu tô podendo conhecer gente do mundo todo, então, tipo, eu tenho conversa com quem tá em Nova York, com quem tá em Lisboa, com quem tá no Rio, sabe? Aproveita essa conjuntura, já que a vida deu limões, faz uma limonada, entendeu? E as pessoas não são tão distantes assim, você consegue ter conversas muito bacanas, às vezes só se você mandar uma mensagem. Uma outra dica que não me deram também, mas se eu queria, arranjem um mentor. É uma dica um pouco que eu aprendi no UK, assim, mas que aqui no Brasil a gente não tem tanta essa noção, que é um pouco o que a Marina falou. Cara, confia nos professores. Uma coisa que é muito massa é, tipo, você não vai emular a trajetória de uma pessoa, mas essa pessoa, ela pode te dar várias dicas de como chegar lá, ela pode te dizer, olha, você pode falar com tal pessoa, eu conheço tal pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um mentor, ele é parte da curadoria, ele trabalhava no Museu da Manhã como parte da equipe de curadoria, ele era também da bolsa que eu participava, então, tipo, e ele é um cara bem mais velho, então, assim, eu não sei muita coisa. Ontem mesmo ele tava puxando minha orelha falando, Lara, manda mensagem para tal pessoa. Tipo, às vezes você chegar para uma pessoa que você admira, chegar assim e falar, fulaninho, admiro muito seu trabalho, será que a gente pode ter uma conversa? Aí você pode estabelecer, tipo, uma vez por mês, você se encontra com essa pessoa, ou uma vez a cada 2 meses, não sei, ou quando você achar que merece uma conversa, entendeu? Mas é importante também você saber o que você quer dessa pessoa, né? Porque, enfim, a pessoa também tem o tempo dela. Novamente, um outro ponto aqui, né? Normalizar falar sobre dinheiro, porque, como a Milena falou, a gente vai fazer muito freela, e é você que vai ter que cobrar, e as empresas vão te propor salários, e normalizem falar sobre dinheiro, porque vocês estão vendendo o tempo e o esforço de vocês, e pensem nos anos que vocês vão passar estudando. Muitas empresas contratam muito na informalidade, eu só vim assinar minha carteira esse ano, muitas empresas fazem só contrato informal ou só PJ, então tenham consciência dos direitos de vocês, também é muito importante. E eu acho que no mais é isso. E façam sempre esses exercícios sobre se conhecer, assim, tipo, entender, aplicar aquele método STAR, tipo, situação, task, ação, resultado. Nesse contexto aqui, a minha situação era essa, a minha task era essa, o meu resultado foi esse, porque aí você consegue se expressar para os outros melhor, como o Josias falou também, né, expressar a sua trajetória melhor. Falei muito, desculpa. Muito bom, Lara, muito bom. Josias. A gente acabaram as minhas dicas. Acabou, todo mundo falou Josias. todas que eu tinha anotado. Eu botei Perdão, Brasil. Mas assim, reforço todas essas. Realmente eu tinha anotado todas essas para compartilhar com vocês também. Então, se todo mundo aqui, eu acho que os 4 aqui anotaram coisas muito parecidas, né? Então, porque realmente são dicas muito valiosas para vocês. Mas eu posso deixar mais uma aqui, acho que de coração, é que se permitam serem imperfeitos. Não só durante a trajetória do curso de vocês, mas fora também. Durante o curso todo, a gente apresenta trabalhos, né? A gente compartilha o nosso trabalho com outras pessoas, até quem está ali do nosso lado, né? Quem está fazendo o curso de agente, quem está fazendo o curso que está algum semestre também depois, e a gente sempre vai ter o que melhorar ali. E não se preocupem com isso, né? Acho que quando eu estava no curso, eu era uma pessoa que buscava muito a perfeição, assim. Eu queria fazer muito perfeito, muito certinho, processos muito megalomaníacos. E eu vi que isso acabou de uma forma, foi boa para mim, foi boa, porque eu sempre me desafiava muito, mas ao mesmo tempo isso me prejudicava muito mentalmente, né? Eu ficava muito desgastado. Era sempre muito difícil, às vezes, a gente entender o feedback que está sendo passado pelos professores, né? Quando a gente entra naquela postura que a gente tem que apresentar o trabalho que vale 10, assim, para estar lá na nossa nota, nem sempre isso vai ajudar a gente quando a gente ouve um feedback que a gente não consegue aplicar isso nos trabalhos futuros. Então, se permitam serem perfeitos, não só dentro da faculdade, mas fora dela também. A gente vai sempre ouvir muito não por aí, né? A gente vai sempre ouvir muitas críticas pelo nosso trabalho, e tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente permite isso. Isso vai facilitar com que a gente cresça, né? Com que a gente absorva todas essas ideias, todos esses feedbacks, e que a gente possa ir para frente, né? E eu deixo
eu deixo um ponto também aqui, que é essa parte da mentoria. Busquem pessoas que vocês se espelham e que vocês, nossa, essa pessoa aqui é uma referência para mim. E tentem conversar com elas também. Ou até quem está um pouquinho mais próximo de vocês. Acho que hoje eu passei a minha faculdade todinha também buscando muito a academia. Então, eu gostava muito de pesquisa também. Mas eu saí da faculdade, entrei no mercado e eu descobri, não, a pesquisa não era realmente o que eu queria, né? Foi o que a Milena, acho que a Marina também fala um pouquinho sobre isso. O que eu queria era ensinar, de fato. Então, hoje, eu trabalho ali todos os dias, né, na minha profissão mesmo, mas eu busco sempre estar acolhendo pessoas que estão querendo aprender também, né? Dando mentorias. Então, procure essas pessoas que têm esses espaços, né? Elas são ótimas pontes de contato. Às vezes você consegue seu primeiro emprego e até você nem tem esse portfólio montado. Você, com essa conexão que você consegue com essa pessoa abre portas para você. Assim como vários professores abrem as portas para você durante toda a sua trajetória na universidade. Então, busquem essas pessoas também. Professores também são uma ótima fonte de construção de contatos. Eles conhecem muitas pessoas. Então, se aproximem deles. Acho que e, claro, reforçando todas as outras dicas que já foram dadas ali também. Ótimo, pessoal. Gostei muito das sugestões de vocês. Oi, Milena, tu quer complementar? Só complementar. Complementando isso que o Josias falou, eu acho que eu falo por mim, mas também pelos meninos. A gente talvez seja, para alguns, as primeiras pessoas formadas e com alguma carreira, assim, um caminho mais ou menos que vocês querem ou não. A gente está aberto, eu acho que eu estou aberta, acredito que eles também. Se vocês quiserem falar com a gente, acho que eu já vi que a Marina botou, não sei se o Josias botou, mas pode botar também, Lara. Contato ali do Instagram, vocês podem falar com a gente, se tiverem alguma dúvida, tanto profissional, quanto o caminho de percorrer na faculdade. Enfim, vocês podem abrir esse diálogo com a gente, talvez transformar a gente em alguns mentores. Não sabemos tudo, mas alguma coisa a gente sabe. Até o final da faculdade ali a gente pode achar alguma coisa, depois disso a gente também está aprendendo. Então, podem usar a gente também para ter esse diálogo. E é isso, estamos abertos aqui, já passamos por isso, aprendemos um pouquinho, estamos aprendendo também, como a Lara reforçou, como a Marina reforçou. Estamos nesse processo de aprendizado também, mas acredito que vocês realmente têm um mundo aí para desbravar. E fiquei muito agradecidos pela oportunidade que vocês têm. Muito bom, gente. Agradeço muito a oportunidade aqui de conversar com vocês. Eu acho que esse momento foi de grande construção e de grande valia, assim, para nós todos, né? Eu fico muito feliz em ver vocês e acredito que os alunos também gostaram muito. Alex aqui, mandando alô, dizendo que está com saudade de vocês. Saudades, Alex. Eu acho legal quando vocês dizem que o curso no começo só tinha bem pouquinho professor, né? Aí, bastidores, conversa de bastidores, né? Não sei se os alunos sabem, mas essa história de integrado, né? Não tem nada assim de pedagogia, porque é legal, não tem nada de design. Não, é integrado porque o professor ele estava em todas as disciplinas, né? Então não tinha como não ser integrado. O professor ele estava em PP, em PG, em materiais de processo, era tudo mesmo professor, né? Então foi daí que nasceu o integrado. Mas muito legal, gente. Gostei muito, muito mesmo. Reforço aquela notícia que eu falei para vocês no começo, da abertura da linha... Gente, aqui em casa acho que vai cair tudo. Reforço a notícia da linha 3 no programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design, né? Então, agora temos uma linha de design de informação, tá? E agradeço também a todos os que ficaram até agora, a audiência altíssima, ouvindo a nossa conversa aqui e participando também. Então, um abraço a todos e até mais. Lembrando que a próxima semana